Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Ajude com os Chiatos. Este é um programa onde eu falo sobre temas relacionados aos chiatos para ajudar os profissionais da saúde com os temas relacionados aos chiatos. Sou Cíntia Manabe, especialista em chiatos há mais de 27 anos e o meu objetivo é ajudar você, profissional da saúde, a solucionar a raiz das dores na coluna do seu paciente com o chiatos Manabe e ter uma agenda cheia. E hoje eu vou falar aqui para você sobre os aspectos mentais e emocionais relacionados à visão oriental sobre a raiz da dor na coluna dos pacientes. E se você tem dificuldade, em dar resultados no emocional do seu paciente, você precisa entender isso. Por quê? Porque nem tudo é emocional. E até mesmo um problema emocional, nem sempre a raiz desse problema está dentro do emocional. E é isso que eu vou falar hoje aqui para você. E eu vou te falar também o que isso tem a ver com a raiz da dor na coluna e com o Shiatsu Manabe. Então, para eu começar a explicar isso para você, para quem não sabe, dentro da visão oriental, a gente tem uma teoria dos 5 elementos, que faz parte da matéria de estudo, dos fundamentos básicos. E aí a gente tem os 5 elementos, que é o elemento fogo, terra, metal, água e madeira. Então nós temos esses 5 elementos e cada elemento ele tem um órgão correspondente. Então do elemento fogo a gente tem o coração, do elemento metal a gente tem o pulmão, do elemento água a gente tem o rim, do elemento terra a gente tem o baço, do elemento madeira a gente tem o fígado. Então cada órgão ele tem um aspecto mental e emocional correspondente. Só que eu quero te lembrar que isso faz parte de um todo e um elemento ele interage com o outro, ele não é uma coisa de forma isolada, né? Eu gosto sempre de lembrar, porque, por exemplo, eu vou falar para você, por exemplo, quando eu falar, por exemplo, de coração, né? O coração, a emoção relacionada ao coração, dentro da visão oriental, é a alegria. Mas ele tem uma relação estreita com a alegria, mas eu não gosto de pensar nisso de uma maneira isolada. Por quê? Porque a gente tem a interação desses 5 elementos, né? Interagindo e acontecendo tudo junto e ao mesmo tempo. Então, mas de certa forma existe uma relação estreita, mas não esqueçam que isso eu não gosto muito de levar ao pé da letra de uma forma isolada, né? Porque senão a gente corre o risco de ter uma visão mais ampla, uma visão mais olhando para o todo, né? Então, eu vou começar a explicar agora aqui para você, vou seguir, eu fiz um rascunho aqui para mim, e aí, aí dentro desses 5 elementos também, a gente tem os seus pares acoplados. Então, por exemplo, no elemento fogo, a gente tem o parzinho do coração, que é o intestino delgado, né? Dentro do baço, a gente tem o estômago do elemento terra. E, por exemplo, o elemento metal, a gente tem o pulmão com o intestino grosso. O elemento água, a gente tem como par do rim a bexiga. E dentro do elemento madeira, o par do fígado, a gente tem a vesícula biliar, né? Então, não esquecendo então que é tudo fundamentado dentro dessa lei dos 5 movimentos, né? Que é o elemento fogo, terra, metal, água e madeira. E dentro de cada elemento desse, a gente tem um órgão correspondente. E cada órgão tem o seu aspecto mental e emocional. E eu vou começar a falar aqui então para você sobre o coração, né? E o coração, ele tem uma ligação muito estreita com o Shen, que é com a mente, e ele corresponde a uma atividade mental em relação à nossa consciência, né? Incluindo a memória, mas quero te lembrar que problemas de memória dentro da visão oriental não está somente relacionada com o coração, mas o coração tem uma grande importância aí, porque é o coração que abriga, que alberga a mente dentro da visão oriental. Então,
a gente tem aí a memória também relacionada ao coração. Quando a gente fala também de pensamento, né? Então, o nosso pensamento tem uma ligação aí com o coração e também a parte do sono, né? Lembrando que nada é de forma isolada e nada é somente isso, a gente tem outras possibilidades. Mas o que eu quero falar hoje aqui para você é mais em relação ao aspecto mental, né? Então, por exemplo, um paciente quando está com o meridiano do coração em desequilíbrio, a gente pode perceber uma certa confusão mental, a mente muito perturbada, né? Aquele paciente mais agitado e, consequentemente, acaba tendo alterações do sono também, né? E aí é muito legal também eu te lembrar que, por exemplo, quando um paciente ele tem um problema de, por exemplo, deficiência de sangue, esse paciente, se ele tem um sangue deficiente, um sangue fraco, entre aspas, vamos dizer assim, quando eu digo um sangue fraco, é no sentido da qualidade desse sangue, né? E quero te lembrar que a qualidade do sangue que corre dentro do nosso corpo depende muito do ar, né, que a gente respira e do alimento que comemos, né? Então, a qualidade do alimento vai interferir totalmente também na qualidade do sangue que corre dentro do nosso corpo. E um paciente, por exemplo, com uma deficiência de sangue, ele pode começar a ter alterações tanto comportamentais como emocionais, né? Então, pode começar a ter uma mente mais agitada, uma mente mais perturbada, né? Pode ter problemas de insônia, né? Lembrando de novo que quando eu estou falando específico de um elemento e quando, por exemplo, eu estou falando agora de sono, o sono não está somente relacionado a um desequilíbrio do coração, né? Pode ter outras coisas envolvidas também. Ou uma coisa bem diferente disso do que eu estou te falando também. Mas, então, o paciente, quando ele tem um sangue muito forte, entre aspas, forte no sentido de ter sangue suficiente, de ter um sangue de uma qualidade muito boa, né? Então, esse paciente, ele vai ter uma atividade mental normal, né? Mais equilibrada. Então, ele tem uma vida emocional mais equilibrada, uma consciência mais clara, memórias e pensamentos bons e um sono mais saudável, né? E aí, então, a emoção relacionada ao coração mais diretamente, vamos dizer assim, tem uma ligação aí estreita com a parte da alegria, né? Então, a emoção do coração é a alegria. E quando a gente tem um excesso dentro do elemento fogo, quando a gente está falando do órgão do coração, o paciente ele pode ter, então, aqui eu coloquei aqui como exemplo para você, uma excitação mental, ele pode ter ataques de risos, ele pode ficar mais eufórico, mais alegre, né? Só que de uma forma exagerada, porque a alegria de uma forma equilibrada é bom, só que essa alegria de forma exagerada vira uma euforia, uma coisa mais fora do comum, vamos dizer assim. E aí isso já não é equilibrado, não é saudável, né? E o paciente pode também apresentar distúrbios do sono, a insônia, né? E quando a gente tem uma deficiência dentro do coração, o paciente já aparenta um aspecto mais abatido, ele se torna um paciente mais queixoso, né? Que fica fazendo reclamações, pode ser um paciente mais introspectivo, mais tímido, em relação à memória, pode apresentar mais esquecimento, né? E ele acaba não tendo capacidade de esforço físico e mental. E dentro do aspecto emocional, o nosso paciente acaba apresentando uma falta de alegria em viver, né? Então, o que acontece? Eu coloquei aqui para você, por exemplo, um paciente que tem então uma deficiência do fígado não, uma deficiência de sangue no coração,
Então, por exemplo, eu te citei esse exemplo de deficiência de sangue do coração. Aí, esse paciente, em relação a uma parte de estado emocional, ele pode apresentar, por exemplo, um quadro de ansiedade, porque ele tem uma deficiência de sangue no coração. E aí, você atende um paciente que está com ansiedade e você pode achar que o problema dele é emocional, que é a ansiedade. Só que esta ansiedade está sendo gerada pela falta de sangue que esse paciente, ou seja, uma fragilidade física acaba alterando o emocional do nosso paciente também, né? Então, às vezes a gente tem sim muitos problemas emocionais que são de origem emocional, mas às vezes você pode encontrar um quadro como esse, um paciente que tem uma deficiência de sangue no coração, que apresenta uma ansiedade, que tem sintomas de ansiedade, sintomas até físicos, e o problema dele não é emocional, não é porque ele está em desequilíbrio, porque ele está com alguma dificuldade emocional, é porque ele tem uma fragilidade dentro do físico dele, vamos dizer assim, né? Então é muito importante a gente saber que nem todo problema emocional é de origem emocional. Ele pode ser de origem física também, mas tem os problemas emocionais com origem emocional também. Então, o que isso tem a ver, né, com a raiz da dor na coluna e com o Shiatsu Manabe, né? O que tem a ver é que, por exemplo, um paciente que tem uma alteração emocional, como por exemplo a ansiedade, ele pode desenvolver uma dor na região posterior lá nas costas, né, uma dor de coluna ou até psicossomatizar a ponto de fazer uma patologia. E aí é isso que tem a ver quando a gente fala de aspecto mental, de aspecto emocional e relacionado com a raiz da dor, porque às vezes um desequilíbrio mental, um desequilíbrio emocional, ele pode ocasionar uma dor na coluna. E aí é onde a gente precisa avaliar se dentro desse aspecto comportamental e emocional, né, desse aspecto mental, vamos dizer mental e não comportamental, no aspecto mental e no aspecto emocional, se essa alteração que ele tem mental e emocional, a raiz da dor na coluna dele está dentro de fato de um desequilíbrio emocional ou por uma fragilidade física, né? E o que o Shiatsu Manabe como que eu dentro do Shiatsu Manabe, eu vou dar aqui um exemplo para você. É claro que a gente trabalha é um abrangente, né? É o toque, é a maneira como manipula, é a maneira como conduz com o paciente. Existem vários fatores envolvidos, mas dentro do Shiatsu Manabe a gente trabalha muito focado, como por exemplo, esse exemplo que eu te dei de deficiência de sangue do paciente. Então, pega um papel e uma caneta, deixa anotado aí, que quando a gente tem um quadro de deficiência de sangue, né, e aí não estou dizendo que é somente no coração, mas quando a gente tem uma deficiência de sangue, a gente pode utilizar o ponto da bexiga número 17, né? E por quê? Por que o ponto da bexiga 17? O ponto da bexiga 17 é um ponto que fica localizado nas costas, no meridiano da bexiga, e ele é um ponto que ele nutre e fortalece o sangue. Então, a gente pode utilizar dentro do shiatsu esse ponto com muito foco, né? Dando mais ênfase nesse ponto também, tá bom? Então, se você tem dificuldade em dar resultados na parte emocional do seu paciente, você pode começar por aqui, né? E o que é importante? É importante para você solucionar a raiz da dor na coluna do seu paciente, você precisa saber se a raiz da dor dele é de fato emocional ou esse desequilíbrio emocional ele está sendo gerado por uma fragilidade física aí, entre aspas, né? Porque, por exemplo, eu vou falar aqui para você do pulmão,
E aí, se você tiver uma fragilidade dentro de pulmão, o paciente ele pode ter uma alteração emocional, né? E qual que é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que se você trata o seu paciente com uma dor na coluna, achando que é um problema emocional e o problema não é emocional, o problema está dentro de uma certa fragilidade física, aí você acaba não tendo resultado. Por quê? Porque é essa fragilidade física que está gerando alteração dentro do emocional do seu paciente, né? Então, eu vou falar agora aqui para você sobre o pulmão. Eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer de falar para você. E aí o pulmão dentro da medicina chinesa, dentro da visão oriental, ele pertence ao elemento metal, né? Quando a gente fala de base dos shiatsus, a gente tem que pensar dentro dos 5 elementos também, da lei dos 5 elementos, ou também chamada lei dos 5 movimentos. E o pulmão, ele pertence ao elemento metal, e aí o pulmão ele está relacionado com o Po. E o que representa, né? E com o que esse Po está relacionado? O Po, ele é a parte mais física e material da alma do ser humano, né? Relacionada à essência e à parte da respiração, como a gente está falando de pulmão, relacionada à respiração. Então, permite a capacidade do sentimento, a capacidade das sensações, né? E também coisas relacionadas à parte da audição e da visão, mas no sentido do instinto, né? Como, por exemplo, quando a gente se vê numa situação de perigo e a gente tem que fugir, sair correndo. Então, essa parte está aí relacionada com o Po. E se você atende um paciente que tem uma fragilidade de pulmão, por exemplo, quando essa energia, ou não somente uma energia, alguma coisa está deficiente dentro do pulmão, o paciente ele pode se apresentar mais choroso, ele tem uma tendência ao comportamento suicida, ele tem uma sensibilidade exagerada, ou seja, ele vai apresentar um comportamento de alteração emocional, mas a origem dela está vindo por uma deficiência do pulmão. E aí é por isso que é importante você saber por quê, porque daí a gente precisa fortalecer o pulmão desse paciente para que ele saia desse quadro emocional, né? E quando o paciente ele tem um excesso, né, dentro do pulmão, ele pode se apresentar mais triste, uma pessoa mais magoada, então pode se magoar com facilidade com as situações ou com as pessoas, e ele pode se apresentar mais pessimista também, né? E o que isso tem a ver com a raiz da dor na coluna do seu paciente, com o Shiatsu Manabe, né? Dentro, o paciente que tem um quadro de deficiência ou de excesso dentro do pulmão, ele pode apresentar uma dor na região posterior do corpo, aqui nas costas. Ele pode psicossomatizar e fazer uma patologia de coluna, e aí ele vai apresentar dor, né, nessa região posterior, no dorso, e aí a gente precisa tratar esse paciente dentro dos Shiatsu Manabe. Vou te dar um exemplo de um dos pontos que você pode utilizar quando for uma fragilidade de pulmão. Você pode utilizar o ponto bexiga 13, que é um ponto que está dentro do meridiano da bexiga, e ele é localizado nessa região das costas. E esse ponto é importante porque ele é um ponto que fortalece o pulmão, né? Então, um ponto que fortalece o pulmão. Então, dentro do Shiatsu, você pode utilizar esse ponto, né? Claro que você precisa ver o todo do seu paciente, você precisa fazer a associação e a combinação dos pontos para tratamento de acordo com o todo do paciente, mas quando a gente fala em pulmão, a gente pode lembrar do ponto bexiga 13, que é um ponto muito bom, é um dos pontos mais importantes para a gente fortalecer essa parte do pulmão. Se você não sabe que uma fragilidade física pode levar a uma alteração no emocional do seu paciente, você precisa saber disso. Por quê? Porque senão você acaba fazendo o tratamento de uma forma ineficaz, você acaba não dando resultado dentro, você não soluciona a raiz da dor na coluna do seu paciente. Então, se você tem um paciente que tem uma alteração dentro do fígado, por exemplo, e quando eu falo uma alteração do fígado, não quer dizer que o seu paciente ele tenha
uma alteração ou uma patologia de fígado dentro da visão da medicina ocidental. Ele pode ter uma alteração dentro da visão oriental de acordo com um desequilíbrio, uma fragilidade dentro dos meridianos, dentro dos canais energéticos. Então, você precisa saber se o problema é emocional de origem física ou realmente é um problema emocional, porque daí o tratamento é totalmente diferente quando a gente tem uma fragilidade física e quando a gente tem um problema de raiz emocional mesmo. Então, agora eu vou falar para você sobre o fígado, e o fígado dentro da visão da medicina oriental, ele está relacionado ao elemento madeira, e o fígado ele está relacionado ao rum. E qual a importância do rum quando a gente fala de comportamento e emocional do nosso paciente? Ele está relacionado à capacidade do nosso paciente de planejar a vida, de planejar as coisas que ele precisa fazer, por exemplo, até mesmo do trabalho. E é o rum que mantém o sentido da direção da vida. Então, se o paciente apresenta uma fragilidade dentro do fígado, ou um excesso, ou uma deficiência, algum tipo de desequilíbrio, alteração dentro do fígado, ele pode ter essas alterações, né? E a emoção relacionada com o fígado é a raiva. Então, a emoção diretamente ligada com o fígado é a raiva, porém, quero te lembrar que isso nunca é de uma forma isolada, a gente tem a interação dos 5 movimentos acontecendo tudo junto e ao mesmo tempo, né? Mas tem aí, o fígado tem uma intimidade com a emoção da raiva. E quando essa parte do fígado ela está em excesso, o paciente pode se apresentar muito mais irritado, sem paciência, mais colérico, mais agressivo, né? E pode apresentar comportamentos relacionados a um mau caráter. E quando o paciente está num quadro de deficiência do fígado, ele pode se apresentar com uma falta de imaginação, sem coordenação das ideias dele, pode apresentar um comportamento mais indeciso, ele não sabe se faz isso ou não, e ele não tem, ele tem uma dificuldade de planejar as coisas, então ele apresenta um comportamento de falta de planejamento e execução das coisas que ele precisa fazer em relação à vida, ao trabalho, ele tem mais dificuldade com isso. Então, isso está relacionado ao rum, que está relacionado ao fígado dentro da visão oriental. E o que isso tem a ver com a dor na coluna do seu paciente com Shiatsu Manabi, né? O paciente que tem um desequilíbrio do fígado, ele pode sim apresentar uma dor lá na região posterior do corpo, né? Uma dor lá na coluna. Ele pode psicossomatizar uma patologia e apresentar essa dor na coluna. E dentro do Shiatsu Manabi, por exemplo, você pode utilizar o ponto bexiga 18, que é um ponto que vai ajudar a nutrir e fortalecer o fígado. Se você não está atento se a causa, né, se a raiz da dor na coluna do seu paciente ela é física ou emocional, você precisa entender isso. Porque é muito importante que você entenda isso, porque se você não entender isso, você acaba não solucionando a raiz da dor na coluna do seu paciente, né? E se também você não sabe por onde começar, será que realmente é físico, será que é emocional, né? Então você pode começar a pensar por aqui nisso que eu vou te falar. E agora eu vou começar a falar para você sobre a parte do rim. E dentro da parte da visão oriental, a gente tem a lei dos 5 elementos, e dentro dos 5 elementos, o rim pertence ao elemento água, e aí é do rim que eu vou falar para você, só que eu quero te lembrar que dentro dos 5 movimentos, você tem eles se interagindo o tempo todo e ao mesmo tempo, então nunca pense de forma isolada, a gente sempre precisa ver o todo do paciente para tomar a decisão da terapêutica, tomar a decisão dos pontos que você vai utilizar para tratar o seu paciente. Então eu anotei aqui algumas coisas para falar para você, para que eu não esqueça de falar nada a respeito desse assunto que eu considero importante. Eu estou sendo bem resumida, bem objetiva aqui para você. E aí, quando a gente fala em rim, o rim, ele está relacionado ao Zi. E o que significa esse Zi? Esse Zi,
está relacionado com a força de vontade. Então, por exemplo, um paciente que ele pensa, né? Hoje eu preciso, antes de trabalhar, eu quero ir fazer atividade física, e ele está acostumado a fazer atividade física, só que ele passa por um momento onde ele tem mais preguiça, tem preguiça de sair da cama para ir fazer atividade física, ele se sente mais cansado, mais desanimado. Então, isso daí está relacionado com a parte do rim dentro da visão oriental. E sempre quando eu falo em desequilíbrio ou alguma patologia, não é necessariamente que o paciente tenha algum problema de rim dentro da visão da medicina ocidental. Ele pode estar com um desequilíbrio dentro do meridiano do rim, por exemplo, né? Então, o rim, ele está relacionado, ele influencia na determinação para que a gente siga os nossos objetivos, né? E muito uma estreita relação aí com o que eu te falei da força de vontade de fazer as coisas. E a emoção que está ligada com o rim é o medo, a insegurança e o medo, né? Então, o medo, ele tem aí uma estreita relação, lembrando que a gente nunca pensa de forma isolada, tá bom? E quando a gente tem uma deficiência de rim, o paciente, ele pode sentir medo, que ele sente esse medo no físico dele. Então, ele pode ter mais vontade de ir ao banheiro para fazer xixi. O paciente também pode, por exemplo, ter síndrome do pânico, né? Ele sente angústia, ele não sente aquela força de vontade para fazer as coisas. Ele tem a falta da força de vontade para poder fazer as coisas. E quando a gente tem um quadro de excesso, o paciente, ele apresenta um comportamento mais autoritário, ele tem mais temor e ele é mais abusivo, ele não pensa muito nas precauções de alguma atitude que ele possa ter. Ele acaba sendo mais impulsivo dentro de um comportamento, né? Então, e o que isso tem a ver, né, com a dor na coluna, com a raiz da dor na coluna e com o Shiatsu Manabe, que o paciente que tem um desequilíbrio de rim, ele pode apresentar sim uma dor na região posterior, né? E quando eu te falo de Shiatsu Manabe, é que dentro do Shiatsu Manabe a gente trabalha os pontos nas costas, e aí nas costas a gente tem um meridiano muito importante, que é o meridiano da bexiga. E aí quando a gente está falando de rim, é um exemplo de um ponto que você pode utilizar para fortalecer o rim, é o ponto bexiga 23, que está localizado nas costas, né? Então, você pode utilizar o ponto bexiga 23. E quando o paciente chega para a gente e ele apresenta uma dor física e ele já chega num quadro patológico, por exemplo, ele apresenta uma hérnia de disco, ele tem uma artrite, uma artrose, aí a gente logo já relaciona isso com problema físico, né? E também, às vezes, muitos pensam que as patologias são de origem emocional, né? E qual o problema disso? O problema disso é que a gente tem que levar em consideração as patologias, a gente tem que levar em consideração a questão emocional, porque nem todas dores de coluna, elas são de causa emocional, e dentro das causas emocionais ainda a gente tem alterações do emocional do nosso paciente por uma questão de uma fragilidade do físico do paciente, né? Então, eu vou falar agora aqui para você, e isso é muito importante, por quê? Porque se você erra a raiz da dor, você erra todo o tratamento, e aí, consequentemente, a gente não consegue dar o resultado que a gente deseja para o nosso paciente, né? Então, agora eu vou falar para você sobre o baço. O baço, ele pertence dentro da lei dos 5 movimentos, os 5 elementos, ao elemento terra, e o baço, ele está relacionado com o I. E o que significa esse I? YI, o que significa esse I dentro da visão oriental? O I, ele está relacionado com a intenção, né? Então, ele é responsável pelo estudo, pela memória do aprendizado, né? Então,
memorização, foco, concentração. Está muito relacionado com essa parte do baço, né? Está relacionada com esse I. Então, por exemplo, a produção de ideias também a gente relaciona com o I. E qual que é a emoção, né? Qual que é o estado comportamental, mental e emocional que o nosso paciente apresenta quando ele está com desequilíbrio do baço. O paciente ele se apresenta muito preocupado, ou seja, ele se preocupa. Ele acaba tendo um comportamento muito preocupado em relação às coisas. O paciente ele acaba tendo dificuldade na reflexão dos assuntos, né? E quando o baço ele está em excesso, o paciente pode apresentar um comportamento mais obsessivo, cheio de manias, com uma rigidez mental, né, com pouca flexibilidade, mas isso aí tem uma relação aí, essa parte de flexibilidade também muito relacionada ao fígado, né? Então ele vai ter preocupações excessivas, ideias fixas e ele vai ser assim metódico, ter uma tendência à rotina quando ele está com essa energia em excesso. E quando o paciente tem essa energia em deficiência, o baço em deficiência, ele pode se apresentar mais esquecido, ter dificuldade em ter foco, concentração, em ter memória de aprendizado, pode se ficar mais distraído, ter mais lapsos mentais, um trabalho intelectual numa qualidade mais ruim, né? Ele tem ausência de desejo e ele pode também apresentar ansiedade. Eu estou falando de uma forma mais geral, mas sempre te lembrando que os 5 elementos interagem entre si e tem algumas coisas que são muito similares a outros órgãos também, tá bom? Isso é uma diretriz para você ir observando o seu paciente, o comportamento dele e associando de acordo com o seu diagnóstico, a fragilidade que ele apresenta, tá bom? E aí, o que isso tem a ver, né, com a raiz da dor na coluna? É porque se o paciente apresenta um desequilíbrio dentro do baço, ele pode apresentar uma dor na região posterior do corpo, aí uma dor na coluna, né? E o que isso tem a ver com o Shiatsu Manabe? É porque o Shiatsu Manabe, ele vai olhar o todo, ele não vai olhar só uma situação isolada, um comportamento isolado, ou somente o físico, ou somente o emocional, né? A gente olha tudo e quando a gente fala de uma deficiência de baço, por exemplo, um desequilíbrio do baço, a gente tem que ver o que mais, né, está associado ou não dentro do quadro do paciente, mas aí um exemplo para você de um ponto importante que você pode utilizar é o bexiga número 20. Por quê? Porque ele fortalece, né? Ele é um ponto fortalecedor do baço, um ponto muito bom para tratar a insuficiência do baço. É isso aí, pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje para você. Deixe aí nos comentários para mim se eu estou conseguindo te ajudar, se você tiver com alguma dificuldade, alguma dúvida, pode enviar para mim alguma sugestão de tema que eu possa colaborar com você também. E eu vou ficando por aqui, meu toque de abraço para você.